E aí, povo do Iobambu. Então, junto com a quarentena, a gente não tava conseguindo mais gravar os vídeos, geralmente, que é na casa da Bia e do Kiko. Então, eles me convidaram pra fazer uma série no IGTV pra gente tentar continuar produzindo conteúdo, apesar dos pesares. A Bia me falou pra tentar pegar qualquer tema que eu achasse interessante pra conversar sobre a quarentena. E eu propus da gente começar uma série queerentena para LGBTs enclausurados. Eu fiz um roteirinho com 6 temas para a gente tentar discutir isso, porque essa pandemia vai atingir diferentes grupos sociais de diferentes maneiras e tem especificidades para as pessoas LGBTs. Então, nesse primeiro vídeo, queria tentar falar sobre LGBTs que estão fazendo a quarentena em espaços que não são afirmativos. Então, colocar 7 dicas pra gente que é queer tentar passar por essa quarentena da maneira mais possível e saudável que a gente conseguir. O primeiro passo é você que está enclausurado num lugar, sei lá, que seja sua família, que seja a casa de algum parente que não tem um grupo de risco, que seja ocupação, a casa de acolhimento que você tá, é encontrar aliados. No sentido de, tipo, quem mora junto com você é sua família, são pessoas opressoras, então dentro dessa conjuntura tentar encontrar alguém que entenda mais ou menos o que seja a sua identidade de gênero ou orientação sexual. Pode ser uma pessoa da sua idade, um primo, um irmão, até mesmo um vizinho, alguém que more no bairro, para você compartilhar como tá a sua situação nessa quarentena e essa pessoa já tá atenta para quando você precisar acioná-la, caso qualquer coisa aconteça. E mesmo como rede de apoio, de trocar ideia, de checar para ver se tá tudo bem. Então, importante é não estar sozinho, isolado, mas não estar sozinho e desamparado no meio da quarentena. Segunda coisa, tentar evitar conflitos sobre a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero dentro do lugar que você está quarentenado. Então, isso no sentido de tipo, vou me calar, vou voltar pro armário. Não assim, mas no sentido de você precisa passar um mês, 40 dias, 2 meses nesse mesmo lugar com essas mesmas pessoas e o convívio ele é muito pesado, ainda mais pensando que a gente vive uma pandemia, que empregos estão em risco, que vidas estão em risco, que todo mundo como a gente vivia estava em risco, então é muito fácil das coisas serem estressantes e escalarem muito rápido. Então, evitar esses conflitos sobre gênero e sexualidade são importantes para você conseguir se retirar dessas situações que elas são tóxicas e você não precisar ficar sempre se afirmando enquanto indivíduo, tentando provar para pessoas que não entendem que a sua identidade como gay, bissexual, lésbica, trans é válida e merece respeito. Então, se você conseguir se retirar dessas situações, é sempre uma ideia melhor do que tentar bater boca e vendo esse conflito escalar para violências verbais, violências às vezes até físicas, e você acabar ficando sem casa no meio de uma pandemia. Então, se possível, se preservar, se manter longe dessas discussões. E se for uma coisa que é importante para você, de virar para sua família e se abrir sobre como você se sente sobre identidade de gênero e sexualidade, também é importante dar um tempo para as pessoas poderem processar as informações que você está colocando, porque elas não são compreensíveis de imediato. Então, colocar alguns textos numa linguagem acessível, trocar ideia, mesmo que você tenha que ouvir perguntas que são meio básicas, do tipo, mas por que você escolheu ser assim? Esse nível de pergunta que a gente, que é LGBT, já vivencia quando a gente sai do armário, às vezes dá tempo e explicar na maior didática para as pessoas que convivem com você, pode ser um caminho para tentar viver essa quarentena de uma maneira saudável, em que ninguém vá partir para uma violência, para um convívio mais estressante. Terceira coisa, se possível, se você tiver internet, se você tiver um aparelho que consiga te conectar com seus amigos, com a sua comunidade LGBT, é importante. De novo, isolamento sem estar sozinho. Então, é importante construir essas redes de apoio para checar se tá todo mundo bem, se tá todo mundo tendo um teto digno para morar, se tá todo mundo conseguindo se alimentar, se tá todo mundo descansando, como tá a situação de saúde, porque se a gente vai se calando, vai vivendo essa pandemia sozinho, a gente vai enlouquecendo. Então, trocar ideia com essas outras pessoas LGBT, seus amigos, são importantes para entender que
eventualmente isso vai acabar, que a sua vida não é resumida a essa casa em que você tá preso, a essa rotina estressante que você tá vivendo. Você fazer uma imersão em história e em cultura LGBT. Porque o que a gente vive estando enclausurados com famílias, com pessoas que vão cada vez mais questionando a nossa sexualidade e orientação sexual isso é só uma fase, isso é uma escolha, por que você quer ser assim, etc. Isso vai tirando o nosso senso de identidade, de afirmação. Então, se a gente já tá nessa situação, nós mesmos, sozinhos, conseguirmos afirmar que a gente é LGBT sem precisar provar pra ninguém, é importante. Então, um caminho pra fazer isso é assistir filmes com representações dignas e relevantes de LGBTs, ouvir música feita por LGBTs, se imergir em teatros, em literatura, em história de LGBTs, para poder entender que são orientações válidas, são identidades válidas, que a maneira como a gente existe não deveria ter esse questionamento todo que ela é feita por família, amigos tóxicos, etc. É uma forma de você conseguir se afirmar enquanto indivíduo no meio desse caos que está acontecendo. Quinto, objetos simbólicos e lugares seguros dentro da sua casa são importantes para você conseguir ter um espaço para você e afirmar a sua identidade, às vezes não de maneira tão aberta, porque, sei lá, vai que na sua casa só tem um computador e você sozinho não consegue deixar lá no histórico o filme LGBT que você assistiu. Então, ter esses lugares que você consiga manter a sua privacidade e a sua identidade segura são importantes. Então, algum canto da sua casa que você consiga só colocar o seu fone e ficar na sua em paz. Objeto simbólico, se você não pode estender uma puta de uma bandeira gay no meio do seu quarto. Aquele presente que você ganhou dos seus amigos LGBT, alguma aliança que você teve, a roupa ou alguma coisa que você ganhou, um bottom, qualquer coisa assim de uma parada LGBT, podem ser importantes para você se apegar e lembrar de quando ainda não acontecia essa pandemia e como você conseguia expressar a sua identidade. Sexto, muito importante, é encontrar instituições que possam te acolher e te ajudar enquanto pessoa LGBT. Então, conversar com os amigos é importante, checar para ver se está todo mundo bem é importante, sim. Mas, às vezes, esses amigos também, por estarem nessas identidades marginalizadas, vão estar tão sobrecarregados que eles não vão conseguir dar conta de todos os seus problemas. Até porque isso é uma responsabilidade sua também, compartilhada, mas principalmente sua de não sobrecarregar as pessoas com quem você conta. Então, é importante procurar essas instituições, esses lugares ativistas, esses grupos de apoio e até mesmo psicólogos para conseguirem fazer esse acompanhamento se estiver muito difícil para você vivenciar essa pandemia. Então, eu vou deixar em algum lugar aqui o arroba da Umbrel App, que é um aplicativo com página, com mapeamento de redes LGBT por todo o Brasil. E eles fizeram uma reunião de psicólogos, todos os psicólogos que eles reuniram são LGBTs, estão atendendo num preço acessível e estão preparados para lidar com essas questões que envolvem ser queer e estar quarentenado. Porque às vezes o que acontece, a gente bem sabe, é você como LGBT chegar no meio de uma terapia e encontrar alguém que fique questionando a sua não binariedade, a promiscuidade bissexual, o porquê você escolheu ser lésbica. Então, isso pode causar mais dano psíquico do que ajudar. Então, essa rede, a Umbrel, já fez esse mapeamento dos profissionais. E se você não tiver essa internet que comporte uma terapia online, o dinheiro para pagar a terapia online, ou mesmo a privacidade de algum cômodo da casa para você conseguir se abrir sem ninguém te ouvir, às vezes procura lugares locais que possam te ajudar, que você possa só conversar ou conseguir se articular de uma maneira ativista, mas que você encontre algum tipo de mecanismo para conseguir lidar com isso que não seja somente sobrecarregando seus amigos. Sétimo, aqui a gente já está vivendo essa quarentena faz um tempo. Então, já tem alguns discursos que a gente está vendo acontecer e que a gente pode concordar ou discordar. Eu tenho um problema muito grande com esses discursos que focam tanto no eu,
Porque o que a gente está vivendo não é uma quarentena vai passar e tudo vai voltar à normalidade, mas as pessoas já estão sendo atravessadas por essa pandemia, não tem mais como voltar ao normal depois de tudo que a gente está vivenciando. Então, esse discurso de só você sabe como você vai viver a epidemia, etc., eu acho ele bem neoliberal e bem individualista. Então, assim, na medida do possível em que você pode colocar sua cabeça no lugar, entender como você individualmente está passando por essa epidemia e como você está conseguindo encontrar mecanismos para poder lidar com isso sozinho, crescer e aprofundar esse pensamento, essa reflexão, para entender que, bom, se eu tenho uma casa, se eu conseguir fazer um acompanhamento online, se eu tenho essa internet, se eu tenho, tipo, essas disposições, ok, estou bem, estou conseguindo sobreviver à epidemia, e quem não está? Então, é importante sair desse lugar que é somente do indivíduo e tentar entender como isso nos afeta como coletivo. Ok, consigo fazer doações, consigo organizar a minha rede de pessoas LGBT, de pessoas nem LGBT, mas em vulnerabilidade do meu bairro, da minha cidade, para conseguir fazer exigências de que o Estado contemple todas as pessoas que vão ser vítimas da pandemia do Covid, é importante. Então, criar essas redes de solidariedade, organizar esses debates, ser politicamente ativo em conversar com as pessoas que estão ao seu redor, na medida do seguro, do que for responsável, do que for sanitariamente possível, trocar ideia para poder não deixar só a pandemia ser esse estado que vai passar pela sociedade, mas entender que existe uma realidade em disputa no meio disso tudo, que é um projeto genocida do presidente, que é toda uma questão sanitária que vai impedir pessoas trans sem os documentos burocraticamente regularizados de acessarem o sistema de saúde, de impedir pessoas em situação de rua de entrarem nos hospitais, porque existe um preconceito e um repúdio. Então, entender que vidas são essas que estão em jogo e como o Estado é responsável por produzir essa sociedade que a gente está vivendo. A gente não chegou nesse estado de calamidade à toa, existiu todo um histórico político para a gente chegar aqui. E eu sinto que a LGBTfobia tem total um papel em como a gente chegou em 2020 com essa crise de SUS, de acesso à saúde, de aglomeração em favelas, em periferias, em moradias não dignas, em condições sanitárias que não permitem que as pessoas possam se defender do Covid-19. Então, entender qual é essa realidade em disputa, discuti-la pra gente, mesmo estando quarentenado, mesmo estando isolado, conseguir ser politicamente ativo para disputar o que vai vir quando acabar a quarentena e a gente tiver que lidar com essas consequências é muito importante. No final dessa sériezinha eu vou deixar arrobas, sites, Instagrams, de organizações que estão recebendo doações, que precisam dessa solidariedade para conseguir atravessar o coronavírus. E eu vou deixar só de membros da comunidade trans, porque a gente, como LGBT, bem sabe que existe uma dívida enorme justamente com essa letra, que é sempre a linha de frente na conquista dos direitos LGBT. É sempre uma trans, uma travesti negra, periférica, que tá correndo atrás desses direitos, peitando polícia, peitando instituição, destruindo tudo, pro viadinho ir lá, bonitinho, publicitário, dar seu close na iate. Então, assim, apoiar a comunidade trans, eu acho que é o essencial dentro de uma luta que vai pautar LGBTs. Então, pra cá, esse primeiro vídeo eu deixo a Antra, que nos destaques do Instagram colocou um mapeamento de várias instituições LGBT que precisam de doações. Então, é isso, primeiro vídeo.